Já começou a contagem regressiva no relógio de Deus. Mas, infelizmente, muitos não estão preparados para o grande dia. Você sente que algo está para acontecer? Você tem aquela sensação que estamos vivendo os últimos tempos, como se fosse até os últimos minutos. Nosso pastor tinha um programa que ele falava, é já a última hora. Você sente isso? Que estamos passando por os últimos momentos aqui nesta terra? Que algo extraordinário vai acontecer a qualquer momento? Me fala aqui se você tem essa sensação. No devocional de hoje, nós vamos ver o que Jesus respondeu para os seus discípulos quando eles estavam curiosos e perguntaram sobre o fim dos tempos. Vamos meditar nessa palavra e você vai ter uma resposta de Deus para a sua vida em relação à vinda dele. Então fique aí, abra o seu coração, tire toda crítica, tire toda barreira, porque Deus quer falar com você, amém? E não se esqueça, estamos aqui compartilhando a palavra de Deus. Muitos não se agradam. E se você gosta de receber esta mensagem, eu te peço, por favor, ovelhinha, deixa aí sua curtida, curte, comente, compartilha. Vamos fazer esse combinado, porque quando você faz isso, vidas são alcançadas, a plataforma entende como um conteúdo bom e não segura. Tá bom? E de preferência, assiste o devocional até o final, por favor. Esse negócio de ficar correndo, ver só um pedacinho, não. Veja até o final, porque no final também estaremos orando por você e por sua família, tá bom? Ovelhinha de Jesus, a paz do Senhor. Como que você está, meu irmão, minha irmã? Você está bem? Que bênção, você chegou para se alimentar da palavra de Deus. E eu tenho uma certeza, você não chegou aqui em vão. Chegou não, foi o Senhor que te trouxe aqui, foi o Senhor que te sustentou e até aqui Ele tem te ajudado, não é? Então bora se alimentar e se fortalecer espiritualmente. Escreva aqui, até aqui me ajudou o Senhor, pois é Ele que te ajuda. Então vamos buscar a presença dEle e nos fortalecer cada vez mais. E para você que chegou aqui agora, eu quero dizer que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se inscreva no canal e nos acompanhe. Estamos aqui todos os dias compartilhando a mensagem de Deus. E no Instagram estamos em um propósito, onde durante o dia buscamos ao Senhor e recebemos gotas de refrigério. Amanhecemos com oração. À tardinha tem um versículo, à noite devocional e depois oração. E assim vamos caminhando até o relógio do Senhor tocar, até a trombeta tocar e Ele nos levar. Venha conosco que vamos ficar firmes nesta caminhada. A mensagem de hoje é sobre a urgência no tempo que estamos vivendo. Estamos já, como diz o meu pastor, na última hora. O Senhor Ele está voltando e esta mensagem é urgente. E talvez você possa falar, eu escuto isso há tanto tempo e até hoje Jesus não voltou. Pois é, o nosso Deus Ele é misericordioso, Ele é longânimo, Ele é piedoso. E Ele vai nos dando corda, Ele vai dando chance, porque ainda muitos estão desapercebidos. Imagine se Ele voltasse ontem, há um mês atrás, há um ano atrás, você iria ser salvo? Você iria ser salva? Então o Senhor está aí, te esperando. E assim como você, Ele aguarda muitas pessoas, porque Ele ama todos. O desejo do Senhor é salvar todos. Tem um céu lindo que Ele está preparando. E Ele quer que todos estejam presentes. O nosso Deus não fez o inferno para mim, nem para você. O inferno foi feito para o diabo e os seus anjos. Só que o diabo sabe que perdeu, ele sabe que vai para lá. Então ele quer levar os filhos de Deus, ele quer levar a criação de Deus. E cabe a nós escolher. Nós temos o livre arbítrio, nós temos o poder de escolha. Você pode escolher viver aqui, de acordo com a palavra. Requer renúncia, tá, irmãos? Requer santidade, requer deixar o velho homem para trás. Mas temos a opção também de andar e ir pela porta larga. A porta larga pode tudo. Pode fazer tudo. Agora, a porta estreita que leva ao céu, ela é estreita. É difícil, a caminhada é difícil. Você se espreme assim, você se espreme para estar na presença do Senhor. Porque você tem que abrir mão de muitas coisas. Aí o Senhor começa a te ensinar, começa a te moldar. Mas assim é a caminhada do cristão. E em Atos, capítulo 1, versículo 6, os discípulos fizeram a seguinte pergunta para Jesus. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe dizendo, Senhor,
restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Os discípulos queriam saber quando que o Senhor iria restaurar. Vai ser neste tempo que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? E olha a resposta que Jesus deu aos discípulos. Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Ou seja, ovelhinha, não compete aos seres humanos determinar o dia e a hora, querer saber o dia e a hora em que tudo vai acontecer. Não, isso não cabe a mim, não cabe a você. Olha a resposta clara de Jesus. Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Não compete a nós. Você não foi chamado para saber datas. Você só precisa estar pronto. Você só precisa estar pronta, ovelhinha. Vamos nos preparar. Não sabemos o dia e nem a hora. Mas uma coisa temos certeza. Irmãos, quase todas as profecias aqui já se cumpriram. Tudo aqui se cumpriu. E essa palavra que Jesus vai voltar para nos buscar, ela vai se cumprir. Eu tenho certeza. Você tem? Escreve aqui, eu tenho certeza. Jesus vai voltar. Eu creio nessa promessa. Você crê? Olha o que Jesus diz aqui em Mateus capítulo 25, versículo 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Vigiai. E muitos ainda perguntam, mas por que nós não podemos saber o dia nem a hora? Como somos servos de Deus, como somos filhos, nós tínhamos que saber quando ele iria voltar. Não, não tínhamos que saber nada. Se nós tivéssemos que saber, ele falaria. Por que não podemos saber o dia nem a hora? Porque o Senhor quer de mim e de você uma vida de vigilância, uma vida de constância. E se nós soubéssemos quando ele iria voltar, o que iria acontecer, irmãos? Me fala o que iria acontecer. Nós só iríamos nos preparar naquele último momento. E nós ainda que somos brasileiros, né, irmãos? Tudo para a última hora. Nós íamos só no último momento. Íamos viver uma vida desgarrada, né? Uma vida fora da presença dele, sem santidade. E agora que ele vai voltar, todo mundo iria se preparar. E não é isso que o Senhor quer para nossas vidas. Ele quer uma vida de santificação, uma vida de purificação. E para isso eu preciso ter constância, constantemente buscando ao Senhor, constantemente me purificando e vigiando. Como ele diz aqui, ó, vigiai, pois porque não sabeis o dia, ó, não sabemos o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Jesus vai voltar, isso é certo, pode ser agora, pode ser amanhã, pode ser daqui 1 ano, 2 anos, nós não sabemos. Só que ele pode voltar para mim, agora. Ele pode voltar para você agora. E você vai estar pronto? Quando a pessoa morre, irmãos, Jesus voltou para ela. Aquela pessoa não tem mais chance para poder se consertar. Acabou o tempo dela aqui. Então, não espere, não fique falando, até hoje não voltou, tem 2000 anos. Ele voltou para quantas pessoas nestes 2000 anos? Quantas pessoas que morreram? Está conseguindo me entender? Me fala aqui se você está conseguindo me entender. Nestes 2000 anos para cá, que Jesus esteve aqui na Terra, várias, milhares de pessoas morreram já. Será que elas estavam preparadas? Ou elas queriam ver o toque da trombeta, Jesus voltar? Eu também quero ver o toque. Eu também quero ouvir o toque da trombeta. Eu quero também. Mas eu preciso estar preparada porque ele pode me levar sozinho agora, sem toque da trombeta. Ele pode me levar. E é necessário estar pronto, pronta. Mas uma coisa é certa. O relógio do Senhor está em contagem regressiva. Os sinais, irmãos, já estão evidentes, estão claros. Cada vez mais você vê aqui, ó, o cumprimento da palavra. Você vê a própria natureza. Quantas alterações, quantas tragédias. O clima, irmãos, alterações. O ser humano cada vez mais perverso e se afastando de Jesus. Você vê os países em guerra constantemente, como nunca houve. Enfermidades, doenças, tudo mostrando que estamos perto, muito próximo do fim. Porque a natureza não vai aguentar o que está acontecendo, irmãos. Não vai aguentar. E nós não estamos aguentando. A nossa geração já está quase dando uma estafa com
com tantas coisas acontecendo, irmãos. Tantas coisas. Estamos realmente gritando, gemendo, esperando o nosso Salvador. Conseguimos sentir a última hora. Conseguimos sentir os sinais do Filho do Homem voltando. E o que devemos fazer? Nos preparar. Olha o que diz aqui, irmãos, em 2 Pedro, capítulo 3. Vamos ler os 4 versículos, porque é importante. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão da noite. O dia do Senhor virá como ladrão da noite, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. E olha o que diz o versículo 13. Mas nós, segundo a sua promessa, a promessa da volta de Jesus, nós aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Eu aguardo essa promessa. Você aguarda? Olha agora, irmãos, o versículo 14. Pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Veja, irmãos, que forte. Esperando estas coisas, aguardando esta promessa, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis. Que enquanto aguardamos a volta de Jesus, devemos estar o quê? Imaculados, irrepreensíveis, em santificação. Oh, meus irmãos, a caminhada é difícil, hein? É difícil. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então tenha plena certeza que tudo que estamos vendo acontecer ao nosso redor, essas injustiças, irmãos, essas pandemias, quantas enfermidades, irmãos, assolando a humanidade. Irmãos, essa crise e coisas piores vão acontecer. As restrições para levar a palavra, essas distorções nas escolas, que você não pode falar de Deus, que você não pode proibir isso, proibir aquilo, que a pessoa tem que fazer o que quer, a pessoa tem que fazer o que faz feliz. Essas ideologias, essa natureza da forma que está, muito frio, muito quente, esses desastres. Tudo isso está nos mostrando que o fim está próximo. E o Senhor nos deixou uma outra dica, um outro alerta sobre a volta dele, que está aqui, irmãos, em Lucas, capítulo 21, versículo 29, que diz assim: E disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já começam a brotar, vós sabeis que por vós mesmos, vendo-as que está perto o verão. Quando você olha as árvores e vendo, começou a brotar, começou a florescer, você sabe, né, que está perto de uma outra estação, não sabe? Olha o que ele diz. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E preste atenção no versículo 31. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Quando virdes acontecer quais coisas? Vamos aqui ver? No versículo 25. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas e na terra. Angústia das nações, em perplexidade pelos bramidos do mar e das ondas. Olha aqui, irmãos. Homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, glória, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Glória, o vosso resgate está próximo. Quando houver sinais no sol, na lua, nas estrelas, na terra, as nações, os homens, irmãos,
estão em desespero, quando tudo isso acontecer, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. A nossa redenção está próxima, o relógio está próximo de tocar. Jesus está às portas, já está tudo preparado para a volta de Jesus. Então se prepare também para ser salvo. Não há tempo de brincar. O inimigo está vindo com estratégias, irmãos, para nos distrair. Ele quer nos distrair com coisas pequenas, quer que você perca o foco, que você perca o alvo. Mas fique firme, olhando somente para Jesus, o autor e consumador da fé, porque breve será o grande dia. Breve chegará o grande dia. E aquele que estiver com as vestes brancas, que estiver andando na presença dele, terá o privilégio de ouvir o toque da trombeta e o seu nomezinho aí, ó, seu nome, ele vai chamar. Oh, glória, que maravilha! Escreve aqui, eu quero ouvir Jesus chamar o meu nome. Eu quero ouvir Jesus, chame o meu nome. Lute para isso, se esforce. Irmãos, o céu é dos valentes, daqueles que se esforçam, tem que se esforçar, tem que lutar. Seja forte e corajoso, ô glória! Irmãos, rapidinho, eu sei que o devocional vai ficar muito grande, mas tem essa palavra aqui, que é tão forte. E quando eu tive a oportunidade na igreja, uma vez eu falei sobre ela, sobre as 10 virgens. E tá queimando aqui no meu coração para eu falar aqui agora. Eu até pensei em falar amanhã, mas vai que Jesus volte, né? Não dá para falar. Então vou falar hoje logo para você ouvir essa palavra. Porque muitas vezes você pode se perguntar, será que eu estou pronto? Será que eu estou pronta? O que eu preciso fazer para estar pronto, para estar pronta? Você precisa estar em paz com Deus. Você está em paz com Ele? Você está buscando o Senhor por meio da palavra? Olha que nós estamos em um grande propósito, hein? Lá no Instagram, começamos o mês de junho e continuamos o propósito, irmãos. Manhã, tarde e noite, recebendo gota de refrigério. Vem com a gente. A Bíblia conta a parábola, irmãos, das 10 virgens. As 10 eram o quê? Virgens. E aqui no capítulo 25 diz, então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Então você viu aqui que as 10 eram, escreve aqui, virgens. As 10 tomaram o quê? As suas lâmpadas, ou seja, as 10 tinham lâmpadas. As 10 eram virgens e as 10 também tinham lâmpadas. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, o nosso Jesus, né? Para muitos ele está tardando. Ai, Jesus não volta, que demora, que demora. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Todas pegaram aquele cochilinho, aquele soninho da tarde, não tem? Da noite aqui, que era meia-noite, né? Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhes ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Preste atenção, as nossas lâmpadas se apagam. Elas tinham um pouquinho azeite. Elas não tinham muito, tinham um pouquinho, mas a lâmpada estava se apagando, porque faltava azeite, iria acabar o azeite. Elas não tinham suficiente. E olha o que diz o versículo 9. Mas as prudentes responderam dizendo, não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem, comprai-vos para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo e as que estavam preparadas, as que estavam o quê? Repete aí. Preparadas, entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondeu e disse, em verdade vos digo que não vos conheço. Elas foram comprar, chegaram atrasadas, a porta estava fechada, elas bateram, Senhor, Senhor, nos abre a porta. E o que ele disse? Não vos conheço. E essa palavra termina assim no versículo 13.
Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Irmãos, preste atenção. Aqui todas as 10 eram virgens. Todas as 10 tinham lâmpadas. E as 10 também tinham azeite. As 10 dormiram também, né? Esperando Jesus voltar, né? Dormem, né? Você pode descansar. Porém, 5 eram prudentes e 5 loucas. Por quê? As prudentes tinham azeite suficiente. As loucas, sabendo que o noivo ia chegar a qualquer momento, elas não tinham azeite suficiente. Elas não tinham azeite em reserva. E como que podemos aplicar isso em nossas vidas, irmãos? Nós estamos aqui esperando o Senhor voltar. Nós sabemos que Ele vai voltar a qualquer momento. Então, nós temos que fazer o quê? Buscar o Senhor, estarmos cheios do azeite, cheios da presença dEle. E não nos distrair com as coisas desta terra, com as coisas deste mundo, com mágoa, ressentimento, com dinheiro, só dinheiro, trabalho, trabalho. Temos que o quê? Focar aqui. Porque quando Ele voltar, não basta você falar, Senhor, mas eu também sou crente. Elas também eram virgens. Senhor, eu sou crente. Elas também eram virgens. Elas eram crentes, como se fosse. Elas tinham lâmpadas e também tinham um pouquinho de azeite. Só que muitas vezes em nossas vidas, irmãos, vêm as lutas, as tempestades. E esse pinguinho de azeite aí, ó, é pouco. Você precisa ter reserva. Você precisa se encher. Você precisa estar cheio do Espírito Santo de Deus. Não faça como as virgens loucas. Não deixe para a última hora. O relacionamento com Deus é diário. É uma constância. Todos os dias você buscando. Então se prepare desde já, esteja pronto. Nós temos que viver hoje como se Jesus fosse voltar agora. Seu pensamento vai purificando. Senhor, limpa minha mente, limpa meu coração. Tira sentimento de mágoa, de tristeza, de rancor. Perdoe. Não fique carregando coisas que vão te impedir de chegar ao céu. Não seja como, irmãos, as virgens loucas. Esteja com azeite. Esteja com a lâmpada cheia de azeite. Esteja preparada, esteja preparado. Não deixe para a última hora. Não tem como se preparar de última hora. Afinal, irmãos, até mesmo a nossa morte, né? Nós não sabemos como vai morrer, o que vai acontecer. Não permita isso. Mas se encha, busque a palavra, leia a Bíblia, faça oração, faça jejum, sabe? Se aproxime do Senhor, porque é assim que você vai se enchendo. Amém? Glória a Deus, que o Senhor te abençoe, que ficou até aqui. Você conseguiu entender o devocional de hoje? O relógio do Senhor já está tocando. Ele está próximo, a vinda do Senhor está próxima. É necessário se preparar. Os sinais já estão aí. Então se prepare. Escreve aqui, eu vou me preparar. Não fique como as virgens loucas. Esteja pronto, esteja pronta. Amém? Vamos orar então para poder agradecer ao Senhor e pedir uma bênção para a sua vida e para a sua família. Não se esqueça, hein? Deixa aí o seu joinha, curte, salve, compartilhe nos grupos da sua família, no WhatsApp, compartilhe lá no Instagram, compartilhe com as pessoas, para que elas possam se preparar, porque o nosso noivo está chegando. Oh, glória! Senhor, muito obrigada por sua palavra. Senhor, muito obrigada pelo teu amor neste momento. Peço uma bênção especial para esta pessoa, para a casa dela. Que o Senhor venha, Senhor, conceder, Senhor, aquilo que eles estejam precisando, que o Senhor possa abrir as portas e que a sua salvação chegue neste lar. Que a tua graça, Senhor, enche esta família, que a tua paz, Senhor, abençoe cada familiar, abençoe cada coração. Prepare para a tua volta, que possam estar preparados, prontos para o grande dia. É o que eu te peço, livre de todo mal, Senhor. Livre, liberte, entra com transformação, quebrante o coração, tira as vendas dos olhos. É o que eu te peço pelo poder que é no nome de Jesus. Amém. Ovelhinha, eu te amo, tá? E até amanhã, em nome de Jesus. Te espero amanhã, hein?